Oi, gente boa, que bom que vocês vieram mais uma vez. Está começando mais uma edição do nosso Catiripapos. Eu sou a Suelen Calado, Sussu, junto com meu parceiro inseparável, Henrique Tucci. Oi, Tucci, bom dia. Olá a todos. Mais um daqueles episódios que vocês não podem perder. Vão curtir muito, tenho certeza que a gente vai trazer muitas perguntas para você fazer no seu relacionamento, sobre a própria vida. Dei um bom dia aqui, mas boa tarde e boa noite também, que a gente está gravando esse episódio no período da manhã, mas em todo momento que você assistir, com certeza, ele vai ser engrandecedor. E hoje a gente tem um convidado super especial, hein, no Catiripapos? Muito. Além de um amigo querido, uma pessoa realmente muito importante no nosso cenário de Ribeirão Preto e no país cada vez mais. E agora até ganhando cenários internacionais. Ainda bem que você já convidou. Porque imagina você convidar esse cara daqui 6 meses e não tinha nem ia responder seu WhatsApp. E tem que adiantar. É um convidado especial porque não é qualquer um, não. Além de tudo isso, é homenageado uma das principais feiras do livro do Brasil. A Feira do Livro de Ribeirão Preto. Pois é. E tá com livros aqui. Livros aqui. Vocês vão conhecer um pouquinho mais e muito mais a fundo nosso querido convidado, Matheus Arcago. Obrigado, Matheus. Obrigado por ter aceitado o convite para estar com a gente. Eu que agradeço, na verdade, mais uma vez. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo, né? Suelen, Henrique, é um prazer estar aqui de novo, não é? E vamos fazer um bate-papo leve, ao mesmo tempo denso. Será que é possível? Você vai ficar responsável por isso Ótimo, hoje. então. Muito bom. Bom, o tema do Catiripapos é sempre relacionamento, afetividade. Como é que a gente vai explorar o Matheus hoje? Eu estava conversando um pouco com o Matheus antes até sobre essa questão do viver melhor. E quando a gente olha para o viver melhor, muitas pessoas olham para os aspectos práticos, né? Isso. Eu tenho ou não tenho coisas, eu alcancei o que eu queria ou não, mas pouca gente para pensar sobre isso. E eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre esse viver melhor e como que a filosofia pode nos ajudar a viver melhor, como que isso conecta com relacionamentos. Eu acho interessante a gente já começar falando da diferença entre teoria e prática, né? Alguns pensadores vão colocar isso em xeque. Será que existe essa fronteira rígida entre teoria e prática? Porque, vamos pensar, toda teoria já é em si uma prática. Não é? E toda a prática é permeada por uma teoria. Então, a partir do momento que você está teorizando sobre algo, como nós estamos fazendo aqui, de certa maneira já interfere na nossa vida prática. Não é? Porque antes de eu agir, necessariamente eu tenho que pensar no que eu vou fazer. Mesmo quando eu ajo com um impulso, tem uma premeditação. Então, assim, eu acho interessante a gente começar aí. Não existe uma fronteira rígida entre teoria e prática. E aí a gente pode pensar, olha, de que maneira eu posso melhorar a minha vida no dia a dia? Talvez o primeiro passo seja refletir sobre o que você faz. Né? Então, olha só, se a gente pegar Santo Agostinho como exemplo, vamos começar com um santo que o Papa foi eleito agora recentemente. Não é? O Agostinho fala, olha, existe uma mentira muito grande em relação ao que é o tempo. Não é? Porque é o seguinte, quando eu estou falando aqui, o que eu acabei de falar já é passado. O futuro ainda não existe. Então, o que existe? O presente. Mas o presente também já não é, porque ele acabou de ser passado. Olha que doideira. Sim, né? Muito legal. Então, olha que interessante. Eu, como ser humano, diferente de uma girafa ou de uma libélula, eu consigo projetar o meu futuro a partir da expectativa e resgatar o meu passado a partir da minha lembrança. Então, em vez de eu ficar, por exemplo, ressentido com algo que aconteceu com determinada pessoa, por que não utilizar isso como matéria-prima para melhorar os meus relacionamentos? De que maneira eu posso usar a expectativa do futuro, não como uma espécie de coisa que me massacra, né? Nossa, eu preciso conseguir, porque isso é ansiedade, não é expectativa. Não é? Será que eu não posso usar essas coisas que vão acontecer para o futuro como uma espécie de projeção para eu pensar minha vida de modo melhor? Aí entra um cara que eu admiro bastante, que tinha muita dificuldade para tomar sopa. Você conhece ele? Não. O Nietzsche, porque o bigode dele prejudicava demais, né? Ele não conseguia tomar sopa. Filtro. O Nietzsche falava o seguinte, né? Se chegasse uma criatura para você e dissesse que a tua vida se repetiria por uma hipotética eternidade, exatamente como ela é, cada dor e cada prazer, você daria bênçãos ou amaldiçoaria essa criatura? Em outras palavras, você teria coragem de repetir a sua vida exatamente como ela é? É uma porrada que ele dá na gente, né? O que ele está querendo com isso? Não é para que você fique feito uma vaca remoendo aquilo, não é? Ruminando, não. É tipo uma navalha existencial, sabe? Será que este momento que eu estou vivendo agora, na gravação do Catiripapo, será que eu teria coragem de repetir por uma hipotética eternidade? Será que eu tenho orgulho do que eu faço? Eu tenho um amigo meu, que ele tem mais ou menos a minha idade, né? 24 anos, né? De carreira. E aí ele odeia ser bancário, sabe? E aí o Nietzsche perguntaria o quê para esse meu amigo?
Existe uma força metafísica que te obriga a ser bancário, meu amigo? Então muda isso. Muda o seu modo de ver o mundo, muda a sua profissão, muda completamente a sua vida, porque senão você vai chegar aos 80 anos, vai olhar para trás e falar: o que eu fiz da minha vida? E não tem coisa mais amarga do que se arrepender de algo que não dá para mudar. O Nietzsche é um cara fantástico. A gente tem muitas fases que a gente encontra da história dele, e ele era um cara que também criticava. Falava do amor como uma certa dominação, casamento como uma prisão. O que ele estava criticando exatamente? É esse conceito de amor que, na verdade, é um amor platônico. Mas não no sentido do senso comum, não é? O que é o amor platônico no senso comum? O que vocês enxergam com a expressão amor platônico? Uma coisa inalcançável, talvez? Uma coisa inalcançável, um amor idealizado que nunca chega, né? Geralmente usado como matéria-prima para os cantores de sertanejo universitário, não é? Mas o que é o amor do Platão? Vamos pensar. O amor para o Platão é falta, não é? Eu amo aquilo que eu não tenho, não é? Então, o amor para o Platão é um motor para chegar ao conhecimento, porque a verdade para o Platão está no mundo das ideias, está no mundo transcendente. Então, o que eu preciso fazer, segundo Platão? Eu preciso correr como se fosse uma corrida para chegar nesse destino que é o amor em si mesmo, a justiça em si mesmo, o que existe em si. Bom, qual que é a crítica que o Nietzsche faz? Enquanto a gente está buscando este amor, nós não vivemos o presente. E aí olha que interessante isso, né, cara? A gente idealiza o nosso relacionamento como se fosse chegar nessa perfeição que nunca chega. E o que a gente deixa de aproveitar? Os instantes ao lado daquela pessoa que você ama, os instantes de contemplar um pôr do sol, de ouvir uma música, de fazer cafuné assistindo um filme. Não, mas eu quero o relacionamento perfeito. E aí as redes sociais contribuem definitivamente para isso. Porque você vê as fotos do relacionamento perfeito da fulana, do ciclano, não é? Mas a gente sabe que aquilo é um recorte muitas vezes mentiroso. Não condiz com a realidade. Você busca essa perfeição sem aproveitar do instante. Por isso que o Nietzsche fala, né? Amor fati, amor ao destino. Mas não no destino no sentido religioso, não é? O amor fati é: ame a vida como ela é, inclusive no seu sofrimento, porque o sofrimento pode ser a mola propulsora para a criação e para fazer coisas maravilhosas. Mateus, algumas vezes parece que a gente tem a sensação de que não dá, de que eu fui colocado aqui, de que não tem muito que eu possa fazer a respeito. Como que a gente pode lidar com esse tipo de sentimento ou pensamento? Aí eu trago Spinoza. O Spinoza é um pensador do século XVII, né? Que, aliás, o Nietzsche admirava muito o Spinoza, né? O Spinoza fala: olha, a única maneira de você ser autêntico é o autoconhecimento e o conhecimento do todo. O que ele quer dizer com isso? Não é? É possível ser livre? Perguntaria o Spinoza. E ele responderia: não no sentido pleno, não no sentido do senso comum. Eu não faço o que eu quero, porque eu sou moldado pelo meio, de fato. Agora, qual é a diferença entre um marionete e alguém que não é marionete? Na verdade, todos nós somos marionetes, né? A diferença é que nós sabemos onde está a corda. E se eu sei onde está a corda, eu sei que eu posso flexibilizá-la um pouco. Eu não vou ter liberdade plena, mas eu sei até onde eu posso ir. Então, se eu conheço a mim mesmo, eu consigo saber quais são, e o Spinoza vai dizer, quais são as coisas que me trazem bons encontros e quais as coisas que me trazem maus encontros. Porque os bons encontros me trazem alegria. Então, vamos dar um exemplo prático aqui para as pessoas. Eu sei que determinada comida me faz mal. Por que eu sei isso? Porque eu me conheço bem. Porque eu sei, por exemplo, que derivados de leite me fazem mal. Eu vou evitar esse mau encontro. Eu sei que determinada pessoa me faz mal. Eu vou evitar encontrar com ela. Mas aí vem sua pergunta. Há vezes que eu não consigo evitar de encontrar a pessoa X. E aí a gente usa o ditado do senso comum, não é? Se a vida te der limões, faça uma caipirinha de preferência. Caipirinha, exatamente. Né? Ou seja, a gente consegue... E o Spinoza parte muito dos estoicos também, lá na Grécia Antiga, né? O que o Epiteto vai dizer, não é? Concentre-se naquilo que você pode resolver e esqueça aquilo que você não pode. Se você tem que encontrar com aquela pessoa X, que nós demos o exemplo, não tem como. Você vai se lamentar, não vai resolver. Ou você vai encontrar possibilidades de deixar aquele encontro menos tenso. Aí é você que escolhe. E a filosofia, de uma maneira geral, também valoriza bastante a questão da solidão, do pensar sobre si mesmo. E relacionamentos talvez só existam quando há um encontro entre se pensar sobre si mesmo, pensar sobre o outro. Como é possível essa junção? Eu acho que é importante distinguir solidão de solitude, não é? A solidão é ficar sozinho sem ter a vontade de ficar sozinho, né? É estar esperando uma companhia. E aí vem, às vezes, a mendicância emocional. Eu preciso de alguém a qualquer custo.
Sabe por quê? Porque eu só consigo amar o outro se antes eu amo a mim mesmo. Não é? Fernando Pessoa fala isso, inclusive, né? O amor ao próximo só existe quando o alicerce do amor em si mesmo é muito forte. Então, se eu não me valorizo, eu vou aceitar qualquer migalha emocional. Não é? Então, eu acho que o primeiro passo para um relacionamento saudável é estar bem consigo mesmo, em todos os aspectos. Físicos, né? Intelectuais, emocionais, psicológicos. Não é? Então, se eu quero um relacionamento, se eu busco um relacionamento, antes eu tenho que me relacionar comigo. Porque, pensa bem, se a minha companhia não é agradável nem para mim mesmo, para quem que ela vai ser? A diferença entre uma solidão, ou a solitude, e essa solidão nociva, né? A solitude é muito boa, né? Inclusive, tem pessoas que desaprendem a ficar sozinhas, no sentido bom da palavra, né? E, novamente, as redes sociais contribuem para isso, né? Porque antes da invenção dos smartphones, por exemplo, você estava em casa, você ia ler um livro, você ia assistir alguma coisa, mas você estava com você. Agora a gente tem o tempo todo a necessidade do contato. Sim. Mas quais são esses contatos? Geralmente são contatos superficiais. É o que o Bauman chama de modernidade líquida. Ela flui pelos dedos. Eu não consigo capturar nada, eu não consigo ter um relacionamento mais profundo. Porque a gente troca de pessoas como a gente troca de roupa, por exemplo. Não é? E essa coisa muito... Gente, às vezes eu acho que a nossa sociedade ela está com um nível muito alto de patologia. Né? Então, Legendários de um lado, Bebê Reborn de outro. É uma coisa assim... E parece que grande parte dessas coisas é muito mais para ganhar like na internet do que propriamente a pessoa que gosta de fazer determinada coisa, né? E o like é um modelo moderno de afeto? Ele é até representado pelo coraçãozinho, né? Então, se eu ganho like, será que eu sinto que os outros estão me amando o que eu faço? O que rola aí? Eu acho que é um desafeto, na verdade, não é? Porque é um falso afeto. Porque a pessoa acha que a estima dela é medida pelo número de likes que ela tem. Sim. Né? E aí ela fica... Eu conheço gente assim, viu? Que fica apavoradíssimo que não tem os likes necessários naquela postagem. Sim. Ou que não foi visualizado o vídeo por tantas pessoas que ela esperava. Tem gente que vive disso, inclusive, né? Sim. Né? Tem influencers, né? Que essa coisa é uma coisa engraçada, né? Influenciar pessoas. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, professor, não é? Quem são as referências dos nossos alunos hoje? Né? Eu dou aula também para o ensino médio. E aí você pega os meninas de 15, 16, 17 anos, eles não têm mais as referências que nós tínhamos, não é? Uma coisa mais sólida. As referências dele estão na internet. Eles falam uns nomes que eu nem conheço. Não é? E amanhã vai ser outro influenciador. E amanhã outro, porque isso é descartável, isso passa muito rápido. Não tem uma coisa efetiva. E mais problemático que isso ainda, né, Suelen? Por que eles influenciam? O que eles trazem de bom para essa juventude? Quais são os conselhos, ou quais são os ensinamentos, ou quais são os questionamentos? Geralmente é o contrário. Né? Geralmente eles são, assim, o exemplo máximo do senso comum. Não é? Mostra a vidinha ali e mostra, olha que coisa perigosa, né? Mostra uma vida que geralmente não vai ser atingida por quem assiste. Né? Os adolescentes de classe média ou da periferia, eles veem uma Virgínia da vida, ou sei lá quem, vem aquela vida de luxo, eu quero isso, ou eu quero ser o Neymar. Mas quantos e quantos jogadores ou influenciadores vão ficar milionários? Pouquíssimos, né? Isso virou uma tendência de profissão, inclusive, né? Eu quero ser youtuber, eu quero ser influenciador. Mas tá, você vai influenciar o quê? Como? Sim. Eu acho que traz a coisa... Parece fazer acessível, porque essas pessoas são tão simples no que elas falam. Eu vou até ser rude aqui às vezes. É tão raso que parece que qualquer um pode fazer sucesso e ficar rico. Porque quando eu assisto você na internet, aí já dou uma bugada. Aí eu penso assim, se para ser rico ou se para ser professor eu tenho que conseguir pensar no nível que esse cara pensa, é melhor fazer uma dancinha, pá. É muito mais fácil, não? Então, e a gente normaliza determinadas coisas, né? É uma coisa impressionante. Desde quando é normal ligar um celular e começar a dançar em frente sozinho? Não faz sentido nenhum, cara. Absolutamente nenhum. Mas a gente, vamos fazer uma dancinha. Mas pra quê? Né? Tem um meme que eu vi outro dia na internet, né? Ô, vó, a senhora já tem Instagram? O que é isso? Não sei, né? Pra pôr foto lá, não sei o que, da sua vida. Mas pra quê? Pra que vamos ficar mostrando pros outros a comida que eu como, a loja que eu compro, quanto eu paguei em determinada coisa? Não faz sentido nenhum. Eu fico pensando, sabe? O romance do George Orwell, 1984, não é? Que ele escreveu em 1948. Lá tinha o grande irmão, o Big Brother, né? Para quem não sabe, a expressão Big Brother veio deste livro. Só que nós estamos vivendo um Big Brother ao contrário hoje. Porque lá, quem tomava consciência
da vigilância, né? Me fugiu a palavra, quem tomava consciência da vigilância tentava escapar disso. Hoje em dia, nós damos de bandeja a nossa vida para as redes sociais, para as big techs. Hoje nós fazemos questão de mostrar a nossa intimidade. Né? O que nós estamos fazendo dentro da nossa casa. A gente mostra para o ladrão que a gente está indo viajar, por exemplo. Não é? A gente mostra tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. E a gente perdeu a noção, para usar aqui a Hannah Arendt, a distinção entre público e privado. Não existe mais o que é público e é privado. Isso é muito nocivo. A gente faz isso no desejo de ser querido, de ser amado, ou a gente quer outra coisa? Eu acho que, fundamentalmente, o desejo de ser querido, o desejo de ser admirado, o desejo de ser alguém que, muitas vezes, a gente não é. Né? Eu acho que uma busca de algumas garantias, né? De vai ter o like, independente da impermanência que a gente vive hoje. E será que existe uma forma de dar uma garantia para o amor na impermanência? O Heráclito tem uma frase, né, o Heráclito pré-socrático, que ele diz: um homem jamais entra 2 vezes no mesmo rio, da segunda vez não é o mesmo rio nem o mesmo homem. Esse tipo de impermanência é saudável, porque é o fluxo da vida, não é? Mas o tipo de impermanência que prevalece nas redes sociais é uma impermanência nociva, tóxica. Não é? Por quê? Porque o tempo todo eu tenho que estar sendo legal, eu tenho que estar sendo bonito, eu tenho que estar sendo bacana, não é? O Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço, ele fala dessa positividade tóxica, né? E aí, voltando para os relacionamentos, de que maneira eu consigo me relacionar de modo saudável com alguém, se nem comigo mesmo eu me relaciono saudavelmente? Eu me forço a fazer coisas só para ganhar seguidores nas redes sociais. Não faz o menor sentido. Né? E daí derivam as novidades, né, do momento, como contratos de relacionamento para quem está iniciando namoro. Pois é, contratos de relacionamento. Existe uma coisa assim, é impressionante, né? A pessoa precisa de um contrato para garantir determinadas coisas, né? A gente brincou com esse negócio do bebê reborn, mas teve um caso interessante da gente citar, né, que saiu nas redes sociais em relação à guarda do bebê reborn do casal que separou. Não sei se vocês viram essa notícia, né? É óbvio que é uma coisa exótica e tal, mas o que está por trás disso, no fim das contas, né? Eu fui pesquisar esse caso. É que essa Bebê Reborn, ela tem uma conta no Instagram que tem muitos seguidores, não é? E, no fim das contas, o que está prevalecendo ali é a monetização daquela conta, né? Cara, com quem que vai ficar essa conta de Instagram que tem muitos seguidores? Com a mãe ou com o pai da boneca, não é? Então, é que a mídia coloca a manchete de maneira sensacionalista também por causa dos cliques na notícia, né? Isso é uma coisa interessante da gente ressaltar. A gente está falando só dos influenciadores e tal, mas a grande mídia entra nesse jogo também, né? Fazem notícias sensacionalistas, fazem só o recorte do post, né, do que interessa. Então, você pega lá os grandes jornais, eles também estão nessa mesma lógica, né? Já que você falou do bebê reborn, a gente já está entendendo, né, que, de alguma maneira, ele vem para dar uma sanada na questão afetiva. Então, mas você sabe que outro dia eu gravei um vídeo, Suelen? Eu fiquei me perguntando, depois de ver várias notícias, por que gerou tanta repercussão o lance do bebê reborn, não é? E não gera tanta repercussão o cara de 40 anos que é viciado em videogame. Obrigado. Ou que tem os bonequinhos dele lá que ele trata mais importante do que o próprio filho dele, né? Ou o cara que é viciado em jogo de aposta. Será que não tem uma questão machista aí envolvida nesse discurso? É uma pergunta muito importante da gente se fazer, né? A gente normaliza o cara de 40 anos que joga videogame e não lava a louça em casa, gente. Sim. O cara tem 40 anos e não sabe lavar a própria cueca. Mas a mulher não pode parar as atividades dela para trocar a roupa da boneca. Porque aí ela se torna insana, adoecido. Ela é adoecida. Né? Histérico. Então, na verdade, se a gente for pensar, agora isso é importante também a gente ressaltar, né? A estrutura social em que nós vivemos, né? Ela normaliza determinadas coisas que os homens fazem, não é? Existem muitos homens de 30, 40, 50 anos que não sabem fritar um ovo, que não sabem como que funciona a máquina de lavar, não é? Por quê? Ele saiu da casa da mãe, casou e vê a mulher como a continuidade da mãe dele, né? E aí ele procura, e aí é Freud puro, né? Ele procura na mãe, ele procura na companheira o que era a mãe para ele. Será que a gente pensa, na nossa sociedade, que o homem merece ser mais amado? Porque você falou isso, aí eu lembrei de uma questão de desenho animado, por exemplo. Quando tem uma fera no desenho, a fera é sempre o homem, né?
E a mulher é a princesa que se resigna e vai amar esse cara até que ele consiga se transformar. Tô pensando na Bela e a Fera principalmente, mas tem outros. Vários. Tipo o Shrek, por exemplo. Ah, tá, que a Fiona também é um monstro, mas a gente não conhece ela assim. No começo a gente conhece ela bela princesa, né? Então, assim, vários cenários onde o homem é terrorífico e aí a mulher vai proporcionando cenário, terreno para que ele possa se transformar. Sempre uma bela mulher, virtuosa e etc. Parece que tem mais condições para amar uma mulher do que para amar um homem. Eu acho que é interessante, muito interessante essa pergunta, porque, né? É uma pergunta que eu jogo muito para os meus alunos. Será que esse cuidar, ele é natural da mulher ou ele é construído socialmente? Né? E aí é só a gente pegar o modo que a gente cria as meninas e os meninos. Não é? Desde cedo, o menino é incentivado com jogos, com relação a descobertas científicas, por exemplo. O menino ganha um telescópio, uma bola, um carrinho desmontar. A menina ganha boneca, ganha panelinha. Não é? O modo que a gente veste os nossos meninos e as nossas meninas. O modo que a gente fala que ela tem que sentar ou andar. O modo que ela tem que... onde já se viu menina, não fala palavrão. Né? E isso também, esse machismo estrutural, ele é prejudicial para os meninos. Porque, em contrapartida, os meninos não sabem sentir. Eles não conseguem sentir. Quais são os sentimentos validados para os homens? Geralmente, o de violência, o de coragem, o de bravura. Mas quando um homem demonstra um sentimento, quando ele é um pouco mais sensível, ele é julgado. Não é? Esse homem é muito afeminado. Será que ele não é gay? Né? Então, existe sempre um preconceito. E aí os homens sofrem. Inclusive, tem vários grupos sobre masculinidade tóxica, inclusive em Ribeirão, tem um muito interessante, não é? Tem um documentário que eu recomendo bastante. Aliás, 2. Na verdade, 3. Né? The Mask You Live In é um documentário norte-americano, A Máscara em que Você Vive, que fala dessa masculinidade tóxica nas escolas. Lugar de Escuta, que é um documentário de Ribeirão Preto, não é? E O Silêncio dos Homens. O Silêncio dos Homens é um documentário que eu passo sempre para os meus alunos e é fundamental para mostrar como é possível outros tipos de masculinidade. É uma construção secular. Há muitos séculos se constrói dessa maneira e parece até que as redes sociais estão ajudando a reforçar isso na medida que gera muito like. Como que você vê essa construção tão antiga e como a gente muda esse caminho? Mas reforçar, você diz, o patriarcado, o machismo. Porque né? dá like, né? Acabam reproduzindo. O fato, Sim. às vezes até a tentativa de criticar aumenta a reprodução daquela ideia, né? E você sabe de uma coisa? Eu tenho pensado muito nisso, né? Por que em pleno século XXI, aliás, nós estamos já no 1/4 de século, né? 2025, nós ainda estamos discutindo questões que foram levantadas quase 100 anos, mais de 100 anos atrás, às vezes, né? Nós temos o voto feminino no Brasil instaurado na década de 30, nós temos o movimento feminista no final da década de 60, né? Se a gente pegar esses dois marcos. E a gente ainda está falando das mesmas coisas. É uma coisa cansativa, né? E aí volta no lance das redes sociais, né? As redes sociais... surgiu um tempo atrás o movimento Red Pill, né? Que não surgiu, mas se expandiu, não é? E aí os homens se orgulhando de serem tóxicos, né? Não, mulher nasceu para isso mesmo, ela tem que servir e tal. E esse tipo de gente ganhando audiência, né? Eu acho que é uma reação, na verdade, sabe? Respondendo a sua pergunta. Nós, como humanidade, começamos um movimento de mudança, de transformação, só que toda ação gera uma reação. E a reação é o reacionarismo, não é? Que é a volta de um hipotético passado de ouro, em que os homens comandavam e as mulheres serviam no lar e não sei o quê. Então, existe esse... Humberto Eco diz, né? As redes sociais deram voz aos imbecis. Embora elas tragam coisas maravilhosas, elas também deram voz ao Red Pill, por exemplo, ao masculino tóxico e por aí vai. E vale aí aquilo que eu penso até por conta da comportamental. A gente precisa reforçar o que é válido. E acho que falar mais sobre os aspectos que são os desejáveis, os corretos, vale muito mais a pena. A gente, aquela velha história também, né? Deu voz aos estúpidos, mas e os calados também, né? Se omitindo, não se colocando, não trazendo não só a crítica, mas os bons exemplos também às vezes não ajudam a proliferar os bons exemplos. Né? É o que você falou, o algoritmo não sabe se é um elogio ou se é uma crítica, né? Mesmo quando você vai criticar o vídeo lá de um Red Pill, por exemplo, o algoritmo lê como engajamento. O Red Pill acaba tendo mais audiência. Exatamente. E é perigoso isso. Talvez a gente precisa virar o disco e começar a falar só e mais de aspectos construtivos e positivos. É isso, construir uma audiência, novamente, né? As redes sociais estão postas, elas não vão sair.
Aliás, muito pelo contrário, elas vão se aprofundar. Se nós não soubermos utilizá-las ao nosso favor, a tendência é abismo abaixo. Mas a gente consegue fazer isso. Isso aqui que a gente está fazendo é um exemplo. Eu vou ler sua camiseta aqui. O coração é um músculo. Quando não estimulado, tende a atrofiar. Tem uma filosofia aí embutida, com certeza. Matheus Arcaro, queremos camisetas, hein? Queria te perguntar o seguinte. Parece pra gente que as afetividades, elas são tão naturais, a gente ama e odeia sem muita reflexão. Por que a gente tem que pensar sobre isso? Como é que a gente faz para estimular o coração? Nossa, que coisa interessante, né? Como estimular o coração? Eu acho que, assim, a gente não pode também... Vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, tá? A gente não pode racionalizar demais o sentimento, não é? Em que sentido, né? Logicizar uma coisa que é patos, que é afeto, não é? Mas, novamente Spinoza, não há uma separação rígida entre afeto e racionalidade. Aliás, isso é uma construção platônica, de novo, não é? Existe o sentimento e a razão. O Nietzsche, por exemplo, vai dizer que não é? Pensar já é sentir, e sentir também é pensar. Eu acho que o primeiro passo seria desfazer essa dicotomia entre pensar e sentir, não é? O Nietzsche tem uma expressão que é muito interessante. Ele chama de a grande razão e a pequena razão. O que o Ocidente chamou de racionalidade, ele fala que é a pequena razão, não é? Porque a grande razão é o corpo, é o sentir, não é? Então, como que eu vou formar uma ideia na minha mente? A partir do que eu sinto, dos afetos, né? Pensa na palavra afetar. Afetar é agora, nesse exato momento, o que está acontecendo. Em termos fisiológicos, a nossa voz e a nossa imagem está afetando a visão e a audição de quem está nos vendo e ouvindo, não é? A partir disso é que nós formamos as nossas ideias. Não é? Então, a sensação inicial pode ou não se transformar em sentimento, dependendo do que nós fazemos com ela. Eu costumo dar um exemplo da gastronomia. Não é? Você pode, todo dia, comer fast food, você está alimentado, mas não está nutrido. Não é? Então, não é melhor comer menos, por exemplo, mas comer de modo saudável? Não é? Então, você pode engordar, você pode, inclusive, aparentemente estar bem, mas o seu organismo não está, porque você está comendo todo dia McDonald's, Burger King, sei lá. Né? Acho que o mesmo vale para os nossos afetos. O que você tem absorvido? Né? Você tem absorvido coisas boas que podem se transformar em alimento saudável para o seu coração? Ou você tem consumido porcaria? Aí entra a reflexão. De que maneira eu discerno? Não é? Eu consigo discernir o que é porcaria e do que não é. Não é? Porque a gente sabe que um fast food faz mal. Mas a gente sabe, por exemplo, que determinado sentimento ou determinada sensação me faz mal? Talvez não. E o que a gente faz com esse negócio que é mais gostoso? Porque muitas vezes o que é mais gostoso é justamente o que nos faz mais mal. Inclusive em questões afetivas, né? Dizia Roberto Carlos, né? É proibido, como é que é? Tudo que eu gosto é... Olha, perdi, rapaz. Como que é? Proibido... É ilegal, é imoral ou engorda. Tava lá. Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Esse é o primeiro Roberto Carlos, né? Lá você não era nascido, não. Porque o segundo Roberto Carlos, ele não cantava nem mal na letra dele mais, né? Você não sabe, o Roberto Carlos tem vários toques, né? Inclusive, ele não dá entrevista para pessoas que estejam vestidas de preto ou marrom. O fio do microfone dele tem que ser branco. Mas essas coisas a gente... E a roupa tem que ser azul. Azul ou branca, né? Tudo que faz mal, como se livrar dessas coisas que fazem mal? Qual que é a pergunta? Como evitar? Como que assim, parece que não tem conforto, cara. As coisas que parece que eu gosto, elas me fazem algum mal de alguma maneira. Vamos pensar num relacionamento tóxico para ficar mais prático para as pessoas? Vamos. Não é? Às vezes a gente não sabe que a gente está num relacionamento tóxico. Sim. Né? Aí trago uma frase do Saramago, não é? Só sabe que está na ilha quem sai da ilha. Se eu não consigo ter um afastamento daquilo, eu sempre vou achar que aquilo é normal. Faz sentido? Faz. Por quê? E aí entra a necessidade do autoconhecimento. Você sabe que a lactose te faz mal porque isso já te fez mal. E por que você não tem condições de saber que um relacionamento tóxico te faz mal? Porque talvez você não tenha se aprofundado o necessário no que é o sentir. Talvez você ainda coloque as questões psicológicas e emocionais em segundo plano. Né? E aí vem aquela coisa, né, da vida pragmática do dia a dia, que exige que a gente trabalhe, que a gente seja feliz e que a gente seja bem financeiramente. Mas qual é o tempo? Vamos fazer um exercício aqui, nós todos que estamos aqui, né? Qual é o tempo que a gente tira para nós mesmos? Sem nada, nem livro, nem celular, nada. Você com você,
durante um dia, né? Pensa no seu dia. Você faz isso? Você reflete sobre a sua existência? Né? Você reflete sobre o seu sentir? Se a gente não faz isso, poderia ser um bom exercício, né? Começar a pegar uns minutinhos por dia e refletir sobre a própria vida, sobre a própria existência. De que maneira nós estamos levando a nossa existência? Que perguntas a gente pode usar para começar? Porque eu acho que tem gente que nunca tentou pensar sobre si mesmo, tá indo no fluxo. Tá. No final do dia, pergunte-se do que eu tenho que me orgulhar do que eu fiz hoje, né? Será que eu teria coragem, usando o Nietzsche, né? Será que eu teria coragem de repetir esse dia que eu tive hoje por uma hipotética eternidade? Não? Então talvez amanhã você tenha que pensar num dia melhor, né? E não só no sentido produtivo, né? Porque as pessoas estão tão contaminadas por esse pragmatismo que acha que um dia bom é aquele dia que eu pensei em tabelas e gráficos até enquanto eu estava tomando banho. Não é isso um dia bom. Um dia bom é você... No meu caso, é muito particular isso, né? Eu me pergunto sempre, hoje eu conheci um poema novo? Hoje eu conversei com uma pessoa que eu nunca tinha conversado? Hoje eu abracei pessoas? Hoje eu vi o pôr do sol? Hoje eu consegui, no meu caso, escrever coisas que eu tenho orgulho, que vão se transformar num livro posteriormente? É disso que eu estou falando. Quais as coisas que te dão prazer em viver? Refletir demais não corre o risco de deixar o processo um pouco mecânico? As pessoas têm um pouco de medo disso. Percebo até na terapia, trabalho com casais, e aí quando eu tento instrumentalizá-los um pouco de... Olha, às vezes precisa combinar um horário para vocês namorarem. Ah, mas aí vai ficar mecânico. Mas faz 2 meses que vocês não conseguem no fluxo. E as pessoas têm medo de deixar a coisa mecânica. Fica mecânico se a gente começar a racionalizar? Eu acho que depende também, né? Se você... um dos meus livros, o personagem principal, ele é tão cartesiano que ele inclusive faz tabelas das vezes que ele transa e tudo mais, não é? De quando é O livro está aqui? Hã? Esse livro está aqui hoje? Vai falar deles hoje. Ah, legal. Daqui a pouco. Eu acho que o Aristóteles daria uma resposta para isso, né, com a justa medida, né? Sabe quem é o Aristóteles? Sua madrinha ou sua mãe, quando ela fala, menina, não seja nem 8 nem 80, né? O justo meio, né? Não é só racionalizar no sentido de refletir o tempo todo e não é só também deixar a vida como se fosse um bar à deriva, não é? Ouvindo o tempo todo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Eu acho que dá para chegar numa síntese entre esses dois extremos, né? Aliás, isso é muito interessante a gente ressaltar, né? A gente, no Ocidente, tem a mania de dicotomizar tudo. A gente tem a mania de ou é isso ou aquilo. Será que não dá para ser... Existem N nuances entre as coisas, N. Será que não dá para abraçar a racionalidade, o pragmatismo com o sentir e o afeto? Eu acho que dá. E acho que aproveitar deixa, que acho que é importante. Para muita gente que talvez ainda esteja chegando agora aqui, talvez não saiba dessa história importante da trajetória do próprio Matheus. Ribeirão Pretano, eu acho que isso também fala muito, né, dessa homenagem. Ele está sendo homenageado agora, em 2025, na Feira do Livro, como os autores locais. Eu acho que é uma homenagem muito importante, devida, porque a gente tem em Ribeirão Preto grandes autores, mas eu acho que você representa uma nova safra que traz um frescor para a literatura aqui da região e agora no Brasil todo, está no seu 7º livro, provavelmente. É isso? 7º? O 8º vai ser lançado agora, o 8º. E isso tudo acho que representa um pouco dessa trajetória, né? Professor, teve uma trajetória grande aí dentro da comunicação, na filosofia, professor de filosofia e sociologia, e um autor que merece esse destaque. Então, eu queria que você contasse para as pessoas um pouquinho de como foi essa trajetória dos livros, né? Porque tem aí uma diversidade bacana, até um livro para infanto-juvenil, que eu queria que as pessoas conhecessem melhor. Legal. Eu sempre gostei de escrever, na verdade, não é? Desde pequeno, fazia os ditados lá na mesa da professora, muito excitado e tal, não é? Mas, profissionalmente, eu comecei a escrever em 2010, quando eu conheci um grande amigo, que até hoje é meu amigo, Menal Tom Braff, não é? Um grande escritor, inclusive, prêmio Jabuti, prêmio Machado de Assis. Eu fiz 2 oficinas dele, eu já tinha textos escritos, eu mostrei para ele, despretensiosamente, um menino, né? E aí ele, nossa, tem coisa boa aí, né? A gente pegou uma amizade muito grande, e o meu primeiro livro, publicado em 2014, foi feito... Ele fez uma espécie de filtro, assim, ó. Eu tinha uns 40 contos escritos, né? Ó, esses daqui são bons, esses não. E aí, eu participei de um concurso na Flip, na Off Flip, que é a Flip paralela, em 2013. Ganhei com um conto. Isso é importante para quem tem também a pretensão de escrever, né? Participem de concursos literários, que é uma maneira muito interessante de treinar e de aparecer. E aí, em 2014, saiu meu primeiro livro de contos, né? Então, já faz 11 anos, né? O primeiro livro de contos. E aí... O difícil é entrar, né?
Quando a Patuá, que foi a primeira editora que acreditou em mim, uma editora que era pequena na época, hoje é uma editora maior e tal, com vários prêmios no Brasil. Então, ela acreditou no meu trabalho e depois foram mais 6 livros ao longo desses 11 anos, né? Tenho 3 de contos, 1 de poesia, um romance, o de filosofia, que é sobre Nietzsche, e agora, na Feira do Livro, vai ser um de filosofia também, mas pensamentos, frases, aforismos meus, autorais, né? Então, é uma diversidade bem grande, como você falou. É muito bacana. E o que você fez para crianças e adolescentes, como é que é? Na verdade, é para criança. Para crianças. Né? Samira, a saúva salvadora. Minha filha chegou em casa um dia, Antonella, né? E ela falou, pai, estavam os livros assim em cima da mesa, todos que eu tinha publicado, né? Você já tem 6 livros publicados e nenhum para criança? Ela me colocou na parede. E aí eu já tinha uma história na cabeça, né? De uma formiguinha saúva. Vou dar um spoilerzinho aqui, né? A Samira é uma saúva. E aí, sempre quando eu vou fazer a contação de história, eu pergunto para as crianças, qual é a característica da saúva? Ah, a saúva tem bumbum grande. Pois é, a Samira, ela nasceu com um bumbum pequeno. E ela era hostilizada na escola, ela sofria bullying, ela era maltratada por não ser igual às outras. Né? Mas o fato dela ter bumbum pequeno vai ser fundamental para ela salvar a toca dela de um tamanduá. Porque só ela conseguia passar no buraquinho para salvar as amiguinhas. Então, o fato... E aí, depois ela se torna... O sonho dela era ser uma formiga soldado. No início do livro eu falo isso. E no final ela se torna uma soldado. E mais do que isso, ela abrange todas as diferenças no seu batalhão. Não é? Tem a formiga grande, tem a pequena, tem a gordinha, tem a magrinha. Então, é um livro para falar, além de superação, de aceitação das diferenças. Né? Muito bacana. Mas se eu fosse começar hoje... Qual seria o primeiro livro que você indicaria para começar? Por qual deles? Assim, geralmente eu indico os de contos, né? Os 2 de contos, A Origem do Mundo, que são 17 contos, todos protagonizados por mulheres. Eu me pus esse desafio, sabe, Tuxi? Eu queria escrever um conto só protagonizados por mulheres, não é? E aí já me perguntaram várias vezes, mas você tem lugar de fala para falar sobre mulheres? Aí eu respondo. O lugar de fala é um conceito fundamental, política e sociologicamente, mas não faz o menor sentido na literatura. Porque a literatura é justamente colocar-se no lugar do outro. Senão, o Chico Buarque não poderia cantar com o eu lírico feminino, a Clarice Lispector não poderia escrever contos com protagonistas masculinos, né? A literatura é o exercício da alteridade, é o exercício de colocar-se no lugar do outro. E aqui, então, são 17 contos. Tem a mulher, a empresária, tem a mulher negra, tem a trans, tem um conto que é narrado por um feto, bebê, menina, né? Tem idosas, tem um conto que é Deus, que é mulher. Então, tem uma diversidade gigantesca também, mas só com mulheres. E o livro do Adão? O Umbigo de Adão, você sabe, vai ser o que vai ser lançado na Feira do Livro agora, né? Quando eu fui na Capela Sistina, né, fiquei impressionadíssimo com aquelas coisas todas, mas uma coisa que me impressionou bastante foi a imagem central, né, da criação do homem. E mais do que a técnica do Michelangelo foi, mas por que Adão tem umbigo, se ele não foi gerado por uma mulher? Né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, isso faz muitos anos, olha como fica guardada essa coisa, né? E aí, depois de muito pensar nessa possibilidade de ter ou não umbigo, não é? Eu cheguei à conclusão de que artisticamente faz todo sentido. Porque, sob o ponto de vista artístico, o Adão pode ter qualquer coisa. Umbigos, chifres, depende da criatividade e da expressividade do artista. E aí eu peguei o umbigo de Adão e transformei em frases, aforismos, pensamentos sobre política, educação, literatura, relacionamentos humanos e por aí vai. Então, lá na Feira do Livro, a gente vai conseguir adquirir autografado o Umbigo de Adão. Que dia você vai estar lá? Já tem a data? Eu vou estar em 4 oportunidades que eu não lembro agora de cabeça. Mas Excelente. a feira acontece de 15 a 24 de agosto. Excelente. Né? 15 a 24 de agosto. Então, na segunda quinzena de agosto, nós estaremos lá por vários dias. Muito bom. Bacana. Mas se você quer conhecer e ter acesso não só aos livros, mas também às camisetas, outros materiais que são muito legais, porque eu acho que a gente ajuda muito, inclusive o nosso coletivo, se a gente faz as pessoas pensarem, e isso é um veículo bacana, e você vai encontrar esse link para comprar onde? Lá no meu Instagram, nas redes sociais, tem todos os links lá. Tem os links dos cursos online, cursos sobre relacionamento, sobre filosofia política, sobre escrita literária. Tem os livros, tem as camisetas, tem as canecas, tem o que vocês acharem necessário, relacionado sempre à filosofia, à literatura, à arte, à cultura, à psicologia indiretamente. Então, tem tudo que vocês quiserem lá nas redes sociais, no Instagram principalmente. Bom. Muito bom. Eu acho que, infelizmente, temos que encerrar por aqui.
mas foi um privilégio receber você, com tantas ideias que fervem em nossa cabeça, já dá vontade de começar a procurar assuntos novos, assim. A filosofia é muito difícil ou qualquer pessoa pode começar a se interessar por ela? Qualquer pessoa pode começar, e deve, inclusive, né? Tem uma frase do Heidegger que eu sempre falo, né? Uma coisa é estudar teoricamente o que os filósofos disseram, outra bem diferente é dialogar com eles. E é possível dialogar com Platão, com Aristóteles, com Tomás de Aquino ou com Nietzsche. Não é? A gente consegue dialogar. E mais do que isso, não é? Trazer esses caras e essas mulheres, não é? Para a nossa vida. Não é? Como é possível que a filosofia me ajude? E essa é a pergunta central de hoje. E a resposta é, se você conhecer e souber aplicar os pensamentos de vários autores e autoras, isso vai fazer a sua vida melhor, com certeza. Vale a pena. Você que tem interesse no assunto, eu indico seguir não só seguir o Matheus, mas também os cursos, né? Eu acho que tem vários cursos que ele já ministrou falando da filosofia, eu acho que ajuda muito a traduzir algumas coisas que para alguns pode ser complexo. E também vem depois um outro curso, que esse eu quero fazer, que é para escrever. Eu acho que tem que expressar isso também, né? As pessoas precisam expressar isso. Quem gosta de escrever, não só de escrever, mas quem gosta de ler textos literários com mais profundidade, não é? Eu não quero escrever, eu quero aprender a ler. Então a gente vai pegar um conto, por exemplo, da Clarice Lispector e enxergar aspectos filosóficos, existenciais, literários num conto, por exemplo, no conto Amor, da Clarice Lispector. Só para dar um exemplo aqui. Então é possível, mesmo que você não queira escrever, aprender a ler melhor. E sabe de uma coisa? Quando a gente lê melhor o mundo. Adoramos. Muito bom. Tuti, obrigada, hein, por trazer esse convidado sensacional. Tivemos uma sorte, menino, porque agora só o ano que vem. A gente já agenda pro ano que vem novamente. Que com certeza vai ter novos livros. O privilégio de ter um amigo desse é ficar enchendo o saco dele de vez em quando para aparecer, porque é muito importante. A gente precisa trazer, né, mais conversas em que a gente aprofunda, né? Não, sair um pouco desse modelo likes e redes sociais, né? O privilégio é todo meu. Um prazer conversar com vocês em tão alto nível. Um beijo, um abraço. Um grande beijo, um grande abraço. E para você, nossa audiência, também. E até o próximo episódio do Catiripapos. Até. Tchau.